Bem, pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre a API Speech e como nós podemos desenvolver aplicações que interajam com o usuário através de comandos de voz. Então, assim, o ambiente, nós podemos seguir o tutorial do Aquiles. Foi um tutorial que está disponibilizado no site aquilesburlamac.wikidot.com/javaspeech. Nessa página, o Aquiles disponibiliza todos os pacotes que nós vamos necessitar para poder configurar um ambiente. O TTS Runtime, o SDK, o Via Voice da IBM e como configurar o projeto no Eclipse e também alterar as variáveis de ambiente que vai ser necessário aqui no sistema operacional. O site ele é bem detalhado, tem um procedimento padrão para fazer a ambientação dentro do Eclipse. Então podemos consultar lá e configurar o ambiente. Como toda API e até mesmo o próprio conceito de objeto, não precisamos necessariamente saber como a API foi desenvolvida em relação ao seu funcionamento interno para utilizá-la. Na verdade, as APIs estão para a orientação a objeto como uma forma de reutilização. Sendo assim, apenas necessitaremos dominar a interface para manipular as classes que iremos desenvolver com suporte ao speech, o que permitirá que nossa singela aplicação interaja com o usuário por comandos de voz, que ora serão imputados ao software e ora o software retornará também por voz o seu output. Bem, a ideia que tivemos de aplicação exemplo para que mostrássemos como poderá ser utilizada a tecnologia baseia-se em um dicionário que interagirá com os usuários por voz. Vou rodar aqui a nossa interface, que já está pronta. E teremos aqui uma ideia do que será esperado em nosso software. Consiste em o usuário falar uma palavra e o dicionário ele vai reconhecer essa palavra e retornará o antônimo, o sinônimo e o significado semântico do token. O significado retornará não só como texto na nossa interface, mas também como foi dito anteriormente, nós não precisamos necessariamente saber como foi desenvolvida a API para poder utilizá-la. Com base nisso, pude verificar no código da IBM de reconhecimento que no método main nós podemos setar o endereço físico da nossa gramática no disco. Essa gramática é utilizada para o reconhecimento. A partir do momento que foi imputado uma palavra que não consta na gramática, o sistema não vai conseguir reconhecê-la. Nós podemos observar então aqui a nossa gramática. Vamos abrir o nosso arquivo com extensão GRAM para analisar de que forma são cadastradas as palavras. Separadas por pipe.
A partir daí, no código do nosso reconhecedor, nós podemos também verificar que existe um método que imprime a palavra e fala a palavra, que seria o sintetizador.speak. Tudo que nós setamos aqui no speak, o reconhecedor fala a string e fala também a string que vem como parâmetro. Nesse caso do getSinônimo, é uma string que vem da classe sinônimos, que nós vamos verificar agora. O que esse método getSinônimo nos faz? Nós temos aqui uma série de ifs, onde a palavra de input, que é uma variável aqui da classe, ela vai ser comparada com cada uma dessas palavras que temos aqui cadastradas. Realmente, se nós fôssemos pensar em fazer uma aplicação de dicionário, que geralmente possui 460 mil palavras na língua portuguesa, ficaria um pouco difícil de imaginar todas essas palavras cadastradas na classe com 460 mil ifs. Comparando-as, além disso, elas teriam que estar aqui na nossa gramática. Notem que temos aqui o claro na gramática e temos o claro no if. Além de, na classe antônimo e além de, na classe semântico. Uma forma mais inteligente de fazer uma aplicação dessa seria com a utilização de banco de dados. Teríamos então tabela semântico, sinônimo e antônimo, e dessa forma ficaria mais fácil a manutenção do código. Como as classes reconhecedor e sintetizador são classes que já vieram prontas a partir do momento que nós instalamos o ambiente Speech e configuramos como um projeto no Eclipse, precisamos então apenas manipular as classes que criamos, que seria o semântico, o sinônimo e o antônimo, para que utilizem dos retornos dos seus métodos para a classe reconhecedor e sintetizador, que são as classes que reconhecem a palavra que nós mandamos através de um input, que pode ser por um microfone simples conectado ao seu computador, e o retorno. Vamos rodar aqui o sintetizador, apenas como exemplo. Nós modificamos aqui um pouco o código no main e colocamos aqui Universidade Católica do Salvador. Então, rodando o sintetizador, o speech vai ter que retornar esses tokens em forma de voz. Universidade Católica do Salvador. Notem também o método speak, que nós já havíamos falado aqui no reconhecedor. Detalhando um pouco a classe semântico.java, nós podemos ver aqui que elas se assemelham bastante com a classe sinônimo e antônimo. Nós temos duas variáveis de input e output do tipo string e simplesmente comparamos o input com um token. Token esse que, como dito anteriormente, está cadastrado lá na nossa gramática. E se caso for positivo, essa comparação, o output recebe um comando de um grupo de strings
que na verdade seria a avaliação semântica que foi cadastrada por nós. Da mesma forma que a classe sinônimo também faz um comparativo e retorna em string o sinônimo da palavra dita, o antônimo também da mesma forma. Voltando um pouco para os arquivos do ambiente, que podem ser baixados no site já dito, nós temos dois pacotinhos de idiomas. O TTS5BP, que é o português, e o US, que é o inglês. Como nós instalamos a aplicação para o português, aqui no método reconhecedor, passaremos por parâmetro PTBR. Como dito, nós não precisamos entender como a API foi desenvolvida, mas a interface dela. E é desse jeito, setando PTBR, que nós vamos escolher o idioma. Então, como fizemos com o sintetizador, vamos rodar o reconhecedor para entender um pouco mais de como a aplicação está configurada. Claro. Então, depois que nós rodamos o reconhecedor e demos um input com a palavra claro, debugando a aplicação, nós podemos perceber que a string frase ela recebeu a palavra claro como parâmetro. Bem, antes de debugar, vamos observar aqui o código da interface para poder entender de que forma os valores são passados para a interface gráfica. Nós temos aqui algumas variáveis. setTitle, que vai definir o título da janela que será exibida. Temos aqui setSize e setLocation. Tudo isso são valores que determinam o tamanho da janela, largura, altura, a orientação da janela em relação à tela do computador. Mais abaixo temos outras variáveis que vão definir os labels que serão mostrados em nossa janela. Temos aqui o label, que será o título do programa, os autores. Mais adiante nós vamos definir a orientação dentro da janela dessas variáveis. Aqui, palavra, significado, sinônimo e antônimo. Imagem logo é também uma variável onde nós vamos definir mais à frente onde o arquivo, que pode ser um JPEG ou um GIF, está localizado no computador, para que quando a imagem seja carregada, quando a interface seja carregada, a imagem possa ser buscada no diretório
e também exibida junto com a tela. Mais abaixo nós temos a cor das palavras que serão mostradas, a fonte de cada label, o tamanho do campo, comprimento das linhas, e aqui os objetos que vão sofrer algum tipo de ação, seja ela input ou output, que são concatenados com o add action listener. Aqui nós temos um método, que é o método chama-tela. Este método ele recebe como parâmetro frase, que vem lá do nosso reconhecedor. Aquele mesmo método que quando falamos claro, ele recebeu o valor claro aqui na variável frase. Voltando para a interface, nós estamos aqui setando que o campo palavra ele vai exibir a frase. Mais abaixo, o campo sinônimo da nossa tela, através do setText, ele também vai receber a frase que vem como parâmetro do método getSinônimo, lá da nossa classe sinônimo. Então, falamos claro, ele vai entrar nesse if e vai retornar o valor bem visível límpido, que no caso seria o sinônimo da palavra claro para o getSinônimo. Então, na nossa interface, o campo getSinônimo, através do setText, receberá o sinônimo que foi mandado lá da classe sinônimos. O mesmo para antônimo e significado. Então, com isso, nós detalhamos aqui o funcionamento da nossa interface. Vamos rodar aqui a interface, só para nós visualizarmos como ela ficou. Notem que aqui no imagem logo, nós estamos passando o caminho na máquina, que vai ficar o logotipo que será carregado na nossa interface. Mas o que não ficou muito claro ainda é de que forma, quando nós rodarmos a aplicação, a interface ela será chamada, né? Então, observando aqui o método chama-tela, ele também está referenciado aqui na nossa classe reconhecedor, de forma que quando a aplicação passar pelo form.chama-tela, passando por parâmetro a frase, que no caso foi imputada, a nossa tela, o nosso chama-tela, lá do método form, que é a nossa interface, vai receber a frase e setar tudo isso aqui que já foi falado. A frase no campo palavra, o sinônimo, o antônimo e o significado, que vem das outras três classes também por parâmetro através da frase. Então, explicado tudo isso, vamos rodar aqui a nossa aplicação.
fazer um teste com aquela mesma palavrinha, claro. Claro. Nós chamamos a classe errada aqui, vamos chamar a classe correta, que é o o reconhecedor. Fechar aqui a nossa interface. Claro. Bem visível. Límpido. O contrário de escuro. Analisado pode ser adjetivo. Por exemplo, límpido. Transparente. Não turvo. Pode ser substantivo masculino. Por exemplo, claro que não deixa dúvidas. Pode ser advérbio. Por exemplo, com clareza. Distintamente. Então essa é a ideia do nosso DicioVoice, que é o nosso software dicionário interativo com reconhecimento de voz. Vamos corrigir aqui o significado. Notemos que o campo ele ficou pequeno para a descrição. Então vamos aumentar o campo aqui um pouco na interface. Então aqui no setBounds, o campo significado, nós podemos aqui ver que é 50 é a posição da coluna, 420 é a posição da linha e 600 é o comprimento da linha. Vamos aumentar isso aqui para 700. Vamos rodar a aplicação novamente e ver se ela satisfaz ao comprimento da descrição. Claro. Mesmo de bem visível. Límpido. O contrário de escuro. Analisado pode ser adjetivo. Por exemplo, transparente. Pode ser substantivo masculino. Por exemplo, claro que não deixa dúvidas. Pode ser advérbio. Por exemplo, com clareza. Vamos aumentar mais um pouco. 750. Vamos aproveitar e brincar aqui também um pouco com a cor das letras. E vamos rodar novamente, só para sentirmos as alterações que foram feitas. Claro. Notem que no nosso método reconhecedor nós temos um if para finalizar o programa quando for detectada a palavra terminar. Então vamos utilizar aqui a nossa palavra terminar para encerrar o nosso DicioVoice. Terminar. E assim finalizamos esse breve tutorial.